O Dr. José Nélio Cavinato é mestre e doutor em pediatria pela Faculdade de Medicina da USP, atuou como médico assistente do Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas de 78 a 2019 e atualmente é médico do Hospital Israelita Albert Einstein. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Eu te agradeço muito e aceitei na hora, porque evidentemente eu tenho o Rotary no coração. Eu fiz acho que uns 10 anos realmente da Feira de Saúde com o pessoal do Butantan, e a minha filha foi pelo Rotary, fez intercâmbio pelo Rotary, e eu nos Estados Unidos, e eu recebi um mexicano por um ano na minha casa. E a minha filha acabou indo bem, ela fazia saltos ornamentais, e ela ficou num lugarzinho lá para cima de Nova York, perto do rio Hudson, e era um lugar chamado Hudson mesmo, e ela foi competir pelo lugarzinho na primeira vez num campeonato em Nova York, um campeonato estadual. Então saiu no jornal, tal, ganhou um prêmio. Foi bem lá, porque não é tão difícil no intercâmbio ir bem, porque o nosso ginasial o colegial também é mais forte que lá, depois da faculdade nem tanto. E aí ela foi para a Austrália, também a convite do Rotary. Eu recebi de novo um pessoal da África do Sul, muito legal, e foi uma experiência muito grande com a Lindway. A Lindway e do Rotary da África do Sul era filha de uma advogada branca que casou-se com um senhor negro no tempo do apartheid, e ela era filha do cônsul, neta do cônsul da Inglaterra lá. Foi deserdada, tiveram 3 filhos no começo ilegais, e eu pude depois visitá-los, e lá eles eram depois, como ela a advogada, filha do cônsul, neta do cônsul, ajudou toda a revolução lá do apartheid. Quando eu fui lá, eles convidaram o ministro da Saúde para vir lá no churrasco, e eu tive a oportunidade de conversar bastante com esse ministro da Saúde. Foi muito interessante essa visão. O Rotary deu para a gente muita coisa boa. Não, pelo amor, ele colocou uma fotografia minha, todo mundo. Quando eu falei na Sociedade Paulista de Pediatria que eu vinha falar no Rotary sobre aleitamento materno, me deram esse presentinho aí, ela está lá, presentinho do Rotary para a aula do Rotary. Isso não é minha, nem sei onde eles pegaram a fotografia, nem sei de onde ele pegou a fotografia, só coloquei também porque a sociedade mandou para mim. Eles estão muito... A Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Paulista de Pediatria, a Sociedade de São Paulo, chama SPSP, Sociedade de Pediatria de São Paulo, eles são muito envolvidos com leite materno, com aleitamento materno. Aliás, todo pediatra, cada vez mais a gente está envolvido com o aleitamento materno. Eu não sabia o que preparar, não sabia que público vinha, porque não é esse o público que eu costumo conversar. Eu ainda dou aula ainda no Einstein, para os residentes, dei aula durante 42 anos no HC, para os internos, para os residentes, enfim. E o bate-papo é com um pessoal diferente, evidentemente, né? Então, o que provavelmente, eu acho que o Maurício acabou pedindo para eu vir aqui, por quê? Por causa do mês dourado, enfim, da Semana Mundial do Aleitamento Materno. Olha aí, o M saiu minúsculo. Da Semana Mundial, do dia 1 ao 8 de agosto, foi mundialmente comemorado o aleitamento materno, né? E essa WABA é uma organização que cuida ferreamente, cuida muito forte dessa aliança mundial e tem envolvimento com todas as sociedades de pediatrias mundiais, americanas, europeias. Eles são um grupo muito interessante e é um grupo que é muito forte. Eles fizeram um folder, eu passei para o Maurício, é um folder grande,
na parte de como uma comunidade, como os pais, como se envolver não só a parte médica, uma parte hospitalar, mas a parte de comunidade, como se envolver com esse estímulo ao aleitamento materno. Tá? Não dava para colocar aí, eu recebi deles, só por falar que vinha no Rotary, eles também me mandaram isso, e eu passei para ele, e vocês podem passar depois para o grupo de vocês, e é o folder dessa associação, tá bom? Então, o que essa associação fala? De cara, eles vão falar que o leite materno é o perfeito e adequado para a nutrição e necessidades imunológicas de uma criança e ajuda a prevenir infecções. Todo mundo repete a mesma coisa, né? E uma coisa que eu coloquei a mais aí é porque realmente promove o vínculo de mãe e filho. Eu conheço uma pessoa que tem que dar leite de peito há quase 3 anos para o filho, e então deve ser um vínculo muito forte, né? Amamentar quase 3 anos não é uma coisa muito comum, né? Mas tem. Eu tenho meus assistentes com 2 anos e 5 meses, 2 anos e 4 meses, mas a gente vai ver que a OMS pede até 2 anos, né? O plus aí é pessoal, certo? A amamentação promove o vínculo entre mãe e filho, independente do cenário, e proporciona uma segurança alimentar aos lactentes desde o início da vida, contribuindo para a segurança alimentar de toda a família. Isso é uma grande verdade, e se você olhar as pessoas que tomam leite de peito, são muito fortes, e tem um exemplo por aqui, certo? Vocês vão ver aí. Muito bom. Isso aqui é o que eles propõem. Eles propõem essa associação, eles propõem uma cadeia de calor, que eles chamam. Nesse folder vai estar lá. O que é essa cadeia de calor? Eles querem se contrapor, é uma associação, mas uma associação, uma contraposição com a cadeia de frio, que é das vacinas, mundialmente. Então, tem que ter associações de vacinas também. Infelizmente, aumentou um pouco mais o antivax agora no mundo, mas vacina é uma coisa fundamental, importante, melhorou muito a qualidade da vida, prolongou a vida, e nós somos absolutamente assim, fortalecedores ou estimuladores de vacinação, inclusive de Covid. E eles, para mais ou menos se associar à cadeia de frios, eles puseram a cadeia de calor, que tem 6 partes aí. Então, eles têm aí, está no folder, é o final, é um resumo do folder. Então, eles colocam aí para se preparar para a amamentação. Os pais precisam de educação e aconselhamento antecipado em amamentação da equipe de saúde e da comunidade. Então, o ideal seria que a mãe gestante já tivesse um certo preparo de como a importância realmente do leite materno, né? Isso era uma coisa bem importante, já educar esse pessoal que está gestante, a mãe gestante, a família dela, para estimular o leite de peito. Para iniciar a amamentação, as mães precisam de cuidados maternos durante o trabalho de parto, parto e contato da pele imediato com a orientação de especialistas, né? Eu vou passar meio batido aí, porque são coisas que está lá escrito e são coisas normais, são gerais e são importantes de ser realizadas. Para estabelecer a amamentação pós-natal, o aconselhamento em amamentação deve estar disponível na maternidade após a alta. Tem que ter gente preparada para estimular, para ensinar, para ensinar pelo menos as mães de primeiro filho como amamentar, como é a pega, como fazer com que essa mãe seja estimulada para não machucar demais o seio, para realmente mostrar a importância dessa amamentação e a importância que isso traz para a mãe e para a família, e principalmente para a criança, logicamente. Tá? Ainda continuando lá o que ele está colocando, essa cadeia de calor, que é a continuação, para manter a amamentação, ele colocou lá, antes do parto, no parto, pós-parto, para manter a amamentação, os pais precisam de
contatos e aconselhamento da amamentação por pelo menos o primeiro ano, se possível por mais tempo de vida. Precisa de gente estimulando e orientando essa mãe, né? E essa família. Para proteger a amamentação, isso eu acho uma coisa muito importante, todos os protagonistas da cadeia de calor precisam estar livres de influências comerciais, porque hoje o que você vê é uma coisa impressionante. Nutrição, grande parte dos pediatras aprendem por clínica. Isso tem muita influência. Eu estava conversando ontem, a gente estava discutindo outras coisas, aspectos nutricionais, com os médicos do Einstein e com os residentes. A gente estava mostrando a importância, a influência que as indústrias de fórmulas têm. É uma coisa impressionante. Grande parte dos médicos, uma pequena parte são patrocinados, não é a maioria, como saiu no jornal, não é verdade. Eles não patrocinam, eles influenciam, mas não patrocinam. Mas eles influenciam bastante o estímulo a fórmulas infantis, mostrando vantagens e vantagens daqui, vantagem lá, mas as fórmulas nada têm, assim, são boas, evidentemente, mas não se compara com o leite de peito. Já já eu vou mostrar um pouco. Bom, e só isso aí, eu não sou bom dessa parte, né? Não sou bom de nada, mas essa parte é meio assim de geral, mas é só importante, eu trouxe isso aí, porque eu acho que vocês, como uma comunidade, vocês podem pensar como vocês podem também, fazendo parte da comunidade, dar um auxílio um dia um projeto pequeno, grande ou médio, para estimular e fazer parte da comunidade para ajudar o estímulo do leite de peito. Bom, isso aqui agora eu só vou colocar algumas coisinhas e em seguida eu vou mostrar que é uma coisa que eu acho que é a única coisa que eu vou trazer, uma coisa diferente para vocês, é por que o leite materno é tão legal, né? Essa é a minha parte mais importante para mim. Agora vem a Unicef e a Unicef e a Organização Mundial de Saúde, mostrando, olha aí, ó, mostrando uma campanha para promover o leite de peito sobre fórmulas. Isso é o mundo inteiro, eles estão batendo e eles colocam realmente que o pilar da vida é realmente o leite materno, é um pilar da vida, é o começo do pilar, né? O pilar forte para começar a vida. Isso aí é uma figura, quando você abre, eu abri ontem, o estímulo do breastfeeding da Organização Mundial de Saúde, tem essa foto bonita aí, que eu fiz questão de colocar. Essa é a abertura da Organização Mundial de Saúde, quando você entra lá em aleitamento materno. O que fala a Organização Mundial de Saúde, lá já de cara, na abertura quando você entra no site deles, eles já colocam que o leite de peito é uma das formas mais eficazes de garantir a saúde e sobrevida da criança. No entanto, 2 em cada 3 bebês, quase 2 em cada 3 bebês, não são amamentados exclusivamente no peito até 6 meses. Taxa que não melhorou nas últimas 2 décadas. O leite materno é o alimento ideal para o bebê. É seguro, limpo, contém anticorpos que ajudam a proteger contra muitas doenças. O leite materno fornece energia e nutrientes para que a criança precisa nos primeiros anos de vida e continua a fornecer até metade ou mais dos primeiros meses, né, das necessidades nutricionais da criança durante a segunda metade. Então, eles insistem que leite de peito exclusivo até 6 meses, depois tem que entrar com alimentação complementar, porque aí o leite dá metade, mais ou menos, até um pouco mais, né? Crianças amamentadas têm melhor desempenho em testes de inteligência. Existe um trabalho bonito aqui no Brasil, que é feito lá na Pelotas. Eles estão acompanhando uma corte de 30 anos de crianças amamentadas e eles têm mostrado que essas crianças realmente têm um desempenho nos testes de inteligência melhor que a média dos que não amamentaram no peito. E são menos propensas a sobrepeso, obesidade e menos propensas a diabetes mais tarde. As mulheres que amamentam também têm um risco reduzido de câncer de mama e de ovário. Isso é uma grande verdade. E o marketing inadequado de substitutos do leite materno continua a minar os esforços para melhorar a taxa e a duração da amamentação em todo o mundo. É a força das indústrias. É impressionante como tem força. Uma das indústrias fez agora um pequeno congresso
tinha 9.000 inscritos. 9.000. E era uma aula bem, bem direcionada. Eu fico bem chateado com... Eu praticamente não dou aula para as... Eu sou um dos responsáveis pela nutrição do Einstein. Eu sou responsável pelo ensino de nutrição dos residentes do Einstein. E eu tenho um curso agora, tem 2, na verdade, para fazer agora, e eu nunca convido ninguém envolvido com indústria. Eu dei uma aula para a indústria um dia, esse ano, mas assim, a aula que eu quis dar, porque era uma aula de 1.000 dias, dos primeiros 1.000 dias, e eu fiz, mas normalmente você tem que submeter os seus slides para ver se eles aceitam todo integral. Tá? E eu decidi dar essa aula para um dos coisas para poder passar um pouco de consultório privado, de como você aborda uma criança nos primeiros 1.000 dias, pedir licença para a faculdade, evidentemente, para fazer isso. Mas, evidentemente, não se tocou em nada que fosse de fórmulas nesse período. Bom, a OMS e a Unicef recomenda que crianças iniciem a amamentação logo na primeira hora após o nascimento e sejam amamentadas exclusivamente durante os primeiros 6 meses de vida. O que significa que não são fornecidos outros alimentos, não precisa, líquidos, incluindo água. Isso é uma coisa para nos estimular. Se você começa a dar água numa mamadeira, pode estimular o leite, e o leite de peito é completo, não precisa mesmo. Ele é isotônico, ele mata a sede, sacia e dá um poder de nutrição absurdo. Os bebês devem ser amamentados à vontade e, a partir dos 6 meses, devem começar a comer alimentos seguros e adequados, mas amamentar até 2 anos, mas com 6 meses tem que entrar com alimentação complementar. Se entra muito depois de 6 meses, se depois de 8 meses, aumenta a chance de alergias alimentares. Aqui é um slide que eu copiei de um livro, mostrando o seguinte, de uma revista importante, é do Pediatrics Review. Olha aqui, olha aqui, ele colocou vários trabalhos. Quem amamentou qualquer tempo tinha 23, 40, 50, 70% menos otite do que uma criança que não amamentava. Bronquiolite, que é o terror de toda mãe de bebê pequeno, 70% menos de bronquiolite, pelo menos de internação para bronquiolite, menos bronquiolite. E eu vou dar uma dica depois, mostrar para vocês por que isso ocorre também. Olha, 26 a 40% a menos de asma, olhar a falar, enterocolite necrosante, que é uma lesão do prematuro, que acaba tendo que tomar fórmulas, quando ele não toma a fórmula desde pequenininho, que a mãe não pode dar, ou que não tem leite, quando toma o próprio leite, dá 77% menos dessa necrose intestinal. Dermatite atópica, doença inflamatória, obesidade, doença celíaca, diabetes tipo 2, tudo isso são evitados por leite de peito. Tá? Quando a criança amamenta, quanto mais amamenta, pelo menos se amamentasse até 6 meses exclusivo, ou com pouca complementação, mas se tiver um pouquinho é para dar. Aqui também é de outros slides que eu tirei de um congresso, todas as causas de morte, bastante, dá 14 vezes menos se você em crianças, isso é no mundo todo, né? Se a mãe amamenta, muito menos mortalidade, infecções relacionadas à mortalidade, morte súbita, aquilo que se tem medo, doenças intestinais, muito. De novo, enterocolite necrosante, que média, doenças respiratórias. Tudo isso você vai ter uma diminuição importante com leite de peito. Mesma coisa, obesidade, diabetes, leucemia. Tem trabalhos mostrando que quem amamentou mais tempo, mais de 6 meses, tem 0,76. Isso dá mais ou menos menos do que metade, menos de 1/3 de leucemia aguda em quem amamentou mais tempo. Leucemia mielogênica, alterações dentárias, maloclusões são aquelas crianças que babam ou que têm defeitos de maxilares.
a amamentação dá uma força muito grande nos massetes, melhora muito essa parte de maloclusão aí. Por que o leite de peito é tão bom? Agora vem uma parte técnica, e se eu estiver exagerando nessa parte técnica, eu interrompo, tá bom? Agora eu só vou falar da parte técnica. Esse é o leite de peito, esse é leite de vaca, essa é a proteína, tá? Leite de peito só tem 1 de proteína, leite de vaca tem 3,3 gramas por 100 ml. Por que é tanta? Porque o bezerro tem que crescer rápido e a gente não. Quando você faz uma coalhada de leite de vaca, 80% é branca, 20% é amarelinha. Quando você faz uma coalhada de leite humano, se é que vocês já ouviram, o branco é só 20%, 30%, 40% no máximo, o amarelo é o 60%, 70%. Chama a proteína do soro. A proteína do soro é uma proteína de maior valor biológico e ela é muito fácil de ser digerida, são as lactoalbuminas. Por isso que leite de peito, muita gente antigamente falava, puxa, mas leite de peito não alimenta. Ainda quando você vai no interior, na periferia, eles querem colocar o leite, mesmo com fórmula, mais com farinha, para ter mais tempo de digestão. Isso é o grande perigo. Leite de peito, 2 horas depois, 2 horas e meia, a criança já está com fome de novo, porque é de rápida digestão, ótima absorção, enquanto que essa caseína demora para absorver. Tanto é que, se alguém tem aí, já usou ou usa o whey protein, o whey em inglês é soro, antigamente se jogava todo o soro do leite para os porcos, hoje se faz o whey protein, que o pessoal usa na academia. Eu, como corro, eu uso também o whey protein pós-treino forte, e o whey protein é uma proteína de alto valor biológico, é a proteína do soro, não é igual do leite humano, o soro daqui da vaca não é igual, mas ele tem mais aminoácido essencial do que a própria caseína. E ele é fácil de absorver, de digerir. Por isso que na academia o pessoal fala, fez o esporte, toma o whey protein, porque realmente nas primeiras meia hora que vai usar mais. Quando você faz um esporte, você tem uma maior incorporação até 1 hora, 2 horas depois. E com isso, é muito rápida a digestão dos whey proteins. Não tem problema nenhum com o adolescente. É muito comum a mãe chegar no consultório, o adolescente, outro dia chegou o moleque todo assim, a mãe colocou 2 latas que encontrou atrás de um quadro, aqueles quadros antigos que ficava assim, e ela encontrou as 2 latas e chegou lá com o moleque. Depois o moleque saiu me abraçando, porque o moleque já tinha 16 anos, fazia esportes, não há problema nenhum de tomar um pouco de proteína. É proteína, não é nada de creatina, não é nada dessas substâncias que não podem tomar, não tem cabimento tomar outra substância, mas proteína é uma proteína boa, essa whey protein, não tem problema. Enfim, aqui, essa proteína aqui não é tão boa quanto essa proteína. Esse daqui do leite humano é uma proteína que tem muito aminoácido essencial para a gente, tem muito triptofano. Essa daqui tem bastante aminoácidos que a gente chama insulinogênicos, que aumenta a obesidade. Então, por isso que não se recomenda dar leite de vaca no primeiro ano de vida. No primeiro ano de vida não se pede para dar leite de vaca in natura, porque um dos motivos é que tem bastante proteína e se der desde o comecinho, você pode dar obesidade. Eu falo assim, isso para um pessoal da nossa classe social. Agora, se vai lá para um pobre, eu não acho que ele é ruim, porque é melhor que tome, você vai tomar uma mamadeira, que, lógico, leite de peito é muito melhor. Tá? Não estou comparando, mas vamos lá para o pessoal da favela que não tem outra condição. Nos primeiros meses, não, porque muita proteína não dá para o rim suportar. Mas a partir do 7º, 8º, 9º mês, se ele vai tomar pouco, não há problema nenhum. Eu estou colocando, se um bebê toma 600 ml de leite de vaca ou mais, ele vai ficar obeso. Tá? Desde o começo. Se ele começa desde o começo tomando 600, quer dizer, 3 mamadeiras de 200, ele tende à obesidade. Esse aqui é uma das melhores revistas de nutrição do mundo, que é a American Journal of Clinical Nutrition, mostrando que isto é a obesidade pelo leite de peito.
Isso daqui é obesidade pelo leite de vaca quando toma mais de 600 ml. Então, evidentemente, é melhor que toma leite de peito. As fórmulas estão no meio, as fórmulas estão por aqui. E as fórmulas hoje reduzem essa quantidade de proteína. Eles reduzem para 1,5, mais ou menos, 1,3, 1,5, até 1,2. E o que acontece? E eles tiram uma parte da caseína e colocam proteína do soro. Isso as fórmulas fazem. As fórmulas, elas, em termos de proteína, elas não estão... Hoje, as boas fórmulas, as fórmulas premium, as proteínas, elas são muito semelhantes à do leite humano. Eles conseguem fazer com a proteína, pelo menos as fórmulas conseguem fazer. Mas, por isso que não pode tomar muito leite de vaca no começo da vida. Mas, a partir do primeiro ano de vida, no primeiro ano de vida, até leite, eu não estou discutindo, pelo amor de Deus, leite de peito é até 6 meses exclusivo, até 2 anos, se possível. Não pode, por algum motivo, usar fórmula no primeiro ano de vida e a partir do segundo ano de vida, a partir de 13 meses de vida, você poderia usar leite de vaca, e isto as indústrias são contra. O que você não pode é tomar muito leite de vaca. 600 ml de leite de vaca já pode, para uma criança maior que 1 ano de idade ou menor, ela pode levar à obesidade. Por quê? Porque tem muita proteína. E a proteína ela é importante, ela aumenta a insulina e pode dar obesidade. Então, o que eu quero colocar bem claramente, leite de peito de cara, 6 meses exclusivo até 2 anos, isso não se discute, não podendo usar fórmula realmente até 1 ano de idade, e depois você poderia usar o leite de vaca não passando de 600 ml, porque quando você compara leite de vaca com fórmulas não passando de 600, não dá muita diferença. O leite de peito sempre é o melhor. Uma coisa que eu faço questão de colocar é a tal da lactose. Lactose, moçada, que tem no leite humano, aliás, é o maior componente, fora a água do leite humano, é a lactose. Só para você ter uma ideia, tem 7,5 gramas de lactose para cada 100 ml. Quanto tem de proteína? 1. Lactose é o único carboidrato do leite humano. Então, o pessoal tem desespero da lactose. Lactose é fantástica. 7,5 gramas no leite humano. Sabe quanto uma criança aproveita? 4. 3,5 vai para a flora, vai para a microbiota. A microbiota que usa isso. Então, você tem uma microbiota ótima com essa lactose do leite de peito. O leite de peito que tem lactose. Lactose, então, qualquer coisa, lactose, tira a lactose, tira a lactose. Não, lactose é do leite de peito, é só lactose. Criança abaixo de 3, 4 anos não tem tolerância à lactose. Se tem tolerância à lactose, criança menor que 3 anos, 4 anos de idade, é porque tem uma doença metabólica grave. Agora, pessoas maiores, principalmente japoneses, principalmente o pessoal da Síria, da Líbia, lá do Oriente, eles podem ter intolerância à lactose quando adultos, mas não quando criança. Eu fico desesperado quando a criança vai para a escolinha, na terceira, nunca teve nada. Só que na terceira chiada, alguns pediatras tiram lactose do leite. Pelo amor de Deus, não tem cabimento. A lactose favorece a absorção de cálcio, minerais, é importante na construção de microbiota e não dá cárie. Lactose não dá cárie. 4 frutoses pode dar cárie. 3 sacaroses por dia pode dar cárie. Isso é uma fórmula que tem lactose e absorção de cálcio, é uma fórmula que não tem lactose. Absorção de cálcio. É ruim a absorção de cálcio sem lactose. Lactose favorece muito a absorção de cálcio. E é muito importante para a flora normal. Gordura. Gordura, 7,5, gordura é o segundo componente, tem 4. Ele dá bastante energia, ele é o principal responsável pela energia, 50%. A lactose é 40 e pouco, o lípido é 50%. Ele é importante na formação do sistema nervoso, ele dá o aroma, e a principal fração é esse triglicérides aí. Então, aqui está um glóbulo de gordura. Isso aqui é legal de saber como que é o glóbulo de gordura. O leite, então, tem lá um monte de água, tem proteína, tem a lactose e tem os globulinhos de gordura. Tem que ser em glóbulos, porque não tem jeito, senão é solúvel em água, né? O leite, o lípido não é solúvel em água, então ele vem em glóbulos. Ele vem em glóbulos, aqui está a parte, isso aqui,
o leite, as glândulas mamárias tiram da mãe, tiram do sangue da mãe a gordura, que é o triglicérides, geralmente gordura insaturada, e ela tem três, quando ela sai do retículo, ela recebe uma membrana, quando ela sai da célula, ela recebe outra. Esse é o glóbulo. Esse glóbulo é muito importante, tem uma parte aqui que dá energia e essa parte aqui que tem fosfolípido, que vai ser importante na formação da membrana, da retina, das membranas celulares, do cérebro. 15% do cérebro é isso, gangliosídeos. O leite, muita gente fala... Alguém aqui viu falar que o leite posterior é muito melhor que o leite anterior? Vocês já ouviram falar isso? Então, o leite anterior, ele tem muitos glóbulos pequenininhos, com muita membrana, que é importante para a formação de muita coisa. O glóbulo grande, o glóbulo do leite posterior, tem bastante glóbulo grande, rico em gordura. Tá? Mas os dois são bem importantes. O primeiro vai dar... Primeiro, o leite tem lactose, tem água, tem esses pequenos glóbulos com tanta coisa boa. Tem colesterol. Mas tem colesterol? Tem colesterol bom, essa membrana, que faz com que a criança não precise fazer o colesterol ruim. Tem colesterol bom nesse leite. Então, só para você ter uma ideia, o que vai fazer uma fórmula? Como o leite de vaca tem um triglicérides de cadeia de gordura saturada, aqui, 80% do glóbulo do leite da vaca é saturado. E 40% é saturado do leite humano e 60% insaturado. Da vaca, 80% saturado, 20% saturado. Então, o que as fórmulas fazem? Tira todos esses glóbulos. Uma fórmula não tem nenhum glóbulo. Uma fórmula tira os glóbulos e coloca óleo vegetal. Coloca óleo de palma, azeite de dendê, coloca girassol, óleo de soja nas fórmulas. Mas não tem o triglicérides, tem o componente energético, mas não tem essa coisa boa que forma tudo isso. Então, mais um motivo, talvez, da inteligência. E o colesterol bom, o leite humano tem mais colesterol, que evita que a criança, então, que não tenha colesterol. O colesterol é importante no começo para fazer hormônios, é importante para a membrana. Um pouco de colesterol, muito colesterol é ruim. Então, esse glóbulo é muito legal, e na fórmula tem que tirar. Isso aqui é uma criança, isso aqui é um gráfico que eu mostro é uma criança que chegou porque o pediatra falava assim: não, só dá se o seu filho, a hora que conseguir o leite posterior, aquele leite que tem bastante lá, o glóbulo grande, ele vai ficar forte. 4 meses a criança não ganhava peso, porque a mãe não tinha condições, a mãe não conseguia amamentar. Mas veja, não fique batalhando só com o leite posterior. A amamentação pode dar, sim, um leite, um peito, troca a fralda e dá outro peito. Na outra, dá um peito, troca a fralda e dá outro peito. Pode alternar, não tem problema nenhum. Não precisa ficar batalhando se a mãe não tem muito leite com leite posterior. Nessa gordura tem uma coisa muito importante, que é as gorduras insaturadas, chamada DHA. Não sei se vocês já ouviram falar em hexanoico. Isso é o que o leite humano tem, o leite de vaca não tem, esse ARA e esse DHA. No leite humano tem. Se eu falei lá que é 15% do cérebro, é aquele gangliosídeo que está na membrana, mais 15% é do ARA e DHA, que está no leite humano. No leite de vaca, não tem. Então, tanto é que se exige que as fórmulas tenham esses ácidos graxos. Por exemplo, quando se você pega eu vou falar a fórmula, o nome, NAN, quando você pega Enfamil, quando você pega Aptamil, eles têm. Mas quando você pega Nestogeno, Leite-Ninho, não tem. Por isso que eu fico gritando na aula que eu dou, quando a criança não está tomando leite de peito e a criança não está tomando fórmula, lá no Nordeste, a criança pobre, que toma leite-ninho com 4 meses, quando começa a alimentação, porque com 6 meses pode começar a alimentação quando você tem leite de peito, mas se não, pode começar com 4, a alimentação complementar, 4 meses e meio. E se a criança está tomando esses leites que não tem DHA,
o pediatra precisa dar peixe para essa criança, sardinha. Sardinha tem muito DH. Então, e outra coisa, a mãe precisa comer peixe ou tomar DHA para ter DH. Ou ela come 2 peixes por semana, ou ela tem que tomar o DHA, que nas vitaminas tem. Então, não adianta, porque se a mãe só... você vai encontrar vários alimentos. Nos legumes e verduras tem bastante área de DHA também. No peixe tem mais ainda. No salmão, um monte. Na sardinha, tudo isso tem mesmo, se tomar. Tanto é que eu recomendo sempre tomar, pelo menos comer um peixe 2 por semana ou tomar vitaminas às mães que tenham área de DHA. Agora, coitados dos crianças pobres, que já a mãe já tem uma dieta difícil, mas essa mãe precisaria comer pelo menos sardinha, legumes, enfim, para dar. E se essa criança está tomando leite que não tem área de DHA, já vai nascer na pobreza, é fundamental que o pediatra estimule ela a comer peixe a partir de comece a alimentação complementar, para pelo menos nesses leites aí não tem nada de DHA e ARA, um leite que é o leite tipo Nestorgênio, ou leite ninho, ou leite de vaca. Então, precisaria complementar com peixe. Enfim, mãe, é bom comer peixe. Peixe tem um trabalho tão legal que comparar mãe que toma DHA com mãe que come peixe. E as crianças que a mãe comeram peixe aos 4 anos tinham ainda um consciente de inteligência maior nos testes do que tomavam o DHA. Então os caras falam, puxa vida, o que tem lá o peixe? Enfim, mãe tem que comer peixe, está amamentando, filho que não toma o DHA, as fórmulas têm que comer peixe também. E eu, para encerrar, vou falar dessa maravilha que são os Human Milk Oligosaccharides. O que é isso? Esses pequenos açucarzinhos, eles não têm no leite de vaca e tem 200 no leite humano. 200 HMO. Sabe o que esses HMO fazem? Então, junto com a lactose, ele é um açúcar também, ele é um açucarzinho, mas esse é um açúcar diferente, é um alongamento da lactose. A lactose é isso aqui, eles são alongamentos da lactose. São alongamentos. Lactose, eles podem ser alongados, eu não vou falar tecnicamente, eles voltam um pouquinho. Eles podem ser alongados e eles são oligosacárides, não servem de alimento para a gente, mas é alimento para o bifidobacterium e para lactobacillus, que é a flora básica. E lactobacillus, esse daqui tem 200 no leite humano. O que eles fazem? Eles alimentam, o básico, eles têm alimento da flora, mas só que eles modulam o sistema imunológico. Esses HMOzinhos, eles grudam no vírus e impedem que o vírus entre. E para entrar no intestino, para o vírus entrar, ele tem que ter um receptor. O que os caras fazem? Eles mudam esses receptores, esses HMOs. Então, esses HMOs são os grandes elementos de poder imunológico do leite humano. Junto com a lactoferrina, que destrói as bactérias, esse HMO é uma coisa bem importante. Além de alimentar, ele que é o grande responsável pela evitar que os vírus entrem no organismo pelo intestino. E 2% desses HMOs são absorvidos e vão no epitélio pulmonar, vão no trato urinário, por isso que tem menos infecção respiratória, por isso que tem menos infecção urinária. Esses HMOs têm 200. A fórmula da Nestlé tem 2. E eles, quando vão dar aula, eles falam tudo isso, muito mais. Eles falam, eu posso falar 50 minutos da HMO. Eu consigo falar 1 hora da HMO. E eles falam 40 minutos de HMO, e aí eles colocam 2 HMO na fórmula e falam, a nossa fórmula tem HMO. E um monte de médicos vai, porque a fórmula tem HMO. Tem, ajuda. 2, melhor que nada. Mas o leite humano tem 200. Bom, enfim. É para tomar leite o resto da vida, fora da alimentação? Todos os trabalhos falam que leite é maravilhoso. Leite evita... Moçada, tem vários trabalhos falando que... Hoje em dia, os caras fazem umbrella review, é revisão das revisões. Os caras pegam revisões muito bem feitas
e ver a vantagem do leite. Leite é para tomar o resto da vida, não precisa ser o leite humano. Leite não é para desconsiderar leite. A não ser quem tem intolerância à lactose, pode tomar um leite sem lactose, mas leite tem vantagem, leite diminui câncer, leite é bom, leite é um grande alimento, é para tomar o resto da vida. Não deixe de tomar leite. Leite, essa é a minha frase, beba leite até morrer, não, isso é enquanto viver, não beber leite até morrer. Né? Pode tomar 2 copos, não pode tomar mais que 4 copos de leite, mas leite é ótimo alimento, é espetacular, ele evita câncer de próstata, ele melhora câncer de bexiga, ele tem um grande potencial alimentar e é uma bebida tão fácil. Para essa aula da Danone, eu estou me lembrando agora, eu ganhei um dinheiro e, enfim, eu vou pegar, descontado o imposto de renda, eu vou pegar todo esse dinheiro, eu já estou pegando e estou distribuindo em leite para as pessoas, lá para a minha igreja, para outro lugar, para outra igreja, para minha empregada também ganhou uma caixa, então eu estou distribuindo em leite, porque eu acho que leite é um grande alimento. Essa aula foi só para tentar divulgar um pouco do melhor conhecimento, um pouquinho do que a gente sabe aí para de consultório. Obrigado, muito obrigado mesmo, doutor Nélio. Esse banquete de informações que foi dado sobre o leite materno, nem eu sabia que era tão importante.